Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhe disse: deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino,
foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galiléia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não o encontraram. Muitos testemunhavam falsamente contra ele,
mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro de novo e começou a dizer aos que estavam perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem estais falando. E nesse instante, um galo cantou pela 2ª vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o. Pilatos perguntou: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com o manto vermelho,
teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltavam do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, e balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra. Até às 3h da tarde, pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos. Pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército
e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois, colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com esta celebração do domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós iniciamos a grande semana, a Semana Santa. Terminamos sim a Quaresma e iniciamos a Semana Santa, mas não terminamos a nossa penitência. Muito pelo contrário, agora é tempo de nós intensificarmos a nossa penitência para de fato podermos adentrar neste mistério para o qual nós nos preparamos ao longo de 40 dias e que agora mais intensamente somos convidados a viver. É claro que, de modo muito especial, o personagem principal desta semana é Jesus. O personagem principal desta liturgia é Jesus, que entra em Jerusalém, como nós ouvimos na proclamação do primeiro evangelho, saudado e honrado por todos. E estes mesmos que gritaram Hosana, filho de Davi, agora gritam crucifica-o. O que aconteceu? O que acontece conosco quando nós muitas vezes tentamos dar passos na nossa vida de intimidade com Deus? O que nos faz, num momento, gritar, saudar, honrar Jesus e daqui a pouco nós blasfemarmos contra o próprio Cristo? É claro que nós precisamos então olhar para a nossa vida diante de Jesus, que sofre a sua paixão, nesta narrativa belíssima que acompanhamos, e que movimenta a nossa fé, e que deve sim movimentar o nosso coração para uma vida de fé, mas que sobretudo deve nos chamar a atenção para o papel que nós devemos assumir ao longo deste tempo, para que nos preparemos melhor ainda para esta grande semana, para vivermos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Pensemos um instante, usando deste evangelho da paixão, qual papel nós poderíamos assumir? É certo que aqui precisaríamos e não podemos perder Jesus de vista, mas vou deixar para falar de Jesus quando proclamar este mesmo evangelho na sexta-feira da paixão. Hoje eu quero meditar com vocês sobre alguns personagens. E como eu e você estamos vivendo a nossa vida, em que personagem nós temos nos encaixado? Qual personagem destes todos que aparecem aqui nesta liturgia que nós muitas vezes nos equiparamos, que parece que nós até o imitamos? O primeiro personagem que nos aparece é Judas Iscariotes. Um dos 12 foi aquele que entregou Jesus. Vai dizer o texto do Evangelho que ele procurava uma oportunidade, uma boa oportunidade para entregar Jesus. Quantas vezes eu e você entregamos Jesus por menos de 30 moedas? Entregamos Jesus por um prazer momentâneo que passa em alguns segundos. Entregamos Jesus porque buscamos uma riqueza que passa.
Entregamos Jesus porque nos fechamos no nosso egoísmo? Entregamos Jesus porque julgamos? Porque apontamos e vemos muitas vezes apenas os defeitos dos outros? Quantas vezes, como Judas, nós procuramos esta boa oportunidade e entramos então no pecado, entregamos Jesus com o nosso pecado todas as vezes que nós viramos as costas para Deus e abraçamos o que o mundo nos oferece, nós entregamos Jesus com o nosso pecado. Vai dizer Jesus, quando ele anuncia que um dos 12 ia traí-lo, os discípulos ficam apavorados, e aqui vai dizer o texto que eles começam a ficar tristes. E Jesus diz: melhor seria que este nunca tivesse nascido. Jesus está dando aqui muito claro para nós as pistas do que são as consequências do nosso pecado. Por que Jesus diz que melhor não fosse aquele que peca, melhor que ele não tivesse nascido? Porque ele não correria o risco de ganhar o inferno. Se nós não tivéssemos nascido, nós não estaríamos em lugar algum. Mas porque nascemos, corremos um sério risco. Se entregamos Jesus com os nossos pecados, corremos um sério risco de merecer o inferno. Antes, então, que nós não tivéssemos nascido. Qual das nossas atitudes que nos tem levado para o céu? Será que quando eu tomo uma decisão, faço uma escolha na minha vida, eu penso se de fato aquilo que eu estou escolhendo vai me levar para o céu ou não? Não sejamos como Judas, queridos irmãos, que nos mantemos armados de paus e espadas dentro da nossa alma. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus armados? Talvez você pode estar assistindo esta Santa Missa armado, com o coração armado, endurecido, um coração que não quer se converter. Por isso que nós precisamos entender que não é o que está fora que manifesta o nosso amor por Jesus. Porque Judas dá um beijo em Jesus. Um beijo sempre foi o sinal de intimidade. Mas pelo mesmo sinal de intimidade, Judas entrega Jesus à morte. Como tem andado a nossa alma, o nosso coração, armado de paus e espadas? Armados contra tudo aquilo que Deus quer para nós? Armados contra qualquer palavra que Jesus nos inspira e coloca no nosso coração? Quantas vezes nós já dissemos diante da palavra de Deus ou de alguma inspiração: isso não é para mim, eu não sou capaz, é melhor que o outro então ocupe este lugar, é melhor que o outro faça isso ou faça aquilo, é melhor que o outro ame a Deus e não eu. Quantas vezes vivemos armados? Por dentro trazemos paus e espadas, e por fora queremos beijar a Cristo. Não sejamos como Judas. O segundo personagem também importantíssimo neste evangelho é Pedro. Quando Jesus anuncia aos discípulos que o pastor seria ferido, e que porque o pastor estaria ferido, as ovelhas se dispersariam. Este é o sinal da igreja. É isso que mais uma vez está acontecendo com a igreja. Está ferido o nosso pastor, Jesus Cristo. E muitas vezes seus representantes também vivem feridos pelo pecado. E feridos pelo pecado, as ovelhas dispersam. O sinal de Pedro que jura
que não abandonaria, mas é aquele que está desorientado. Jura que não deixaria Jesus, que não permitiria tal coisa. Como ele diz: ainda que tenha que morrer contigo, eu não te negarei. Quantas vezes nós também fazemos juras de amor a Jesus, mas não temos coragem de cumprir? Está chegando um tempo em que nós teremos de fato que escolher entre negar ou aceitar Jesus. E à medida que aceitarmos Cristo, seremos crucificados com Ele. De que lado você vai querer estar? De que lado você ficará? Nós que muitas vezes negamos Jesus por tão pouco, por medo de uma sanção, por medo de uma imposição de uma lei, de uma multa, de não sei o quê, negamos Jesus por tão pouco. Quem de nós ficará do lado dele quando de fato novamente formos chamados a sermos crucificados, martirizados, a morrermos de fato? Será que estamos preparados? Ou seremos como Pedro? A negação de Pedro não começa da noite para o dia. Por isso eu chamo a atenção de vocês, comece a se observar, se desde já você não tem negado Jesus aos poucos. É certo que aqui no texto do Evangelho nos dá uma pista muito certa. Por que Pedro negou Jesus? Vai dizer aqui no versículo 54, que Pedro seguia Jesus de longe. Depois que Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus de longe. Quantas vezes eu e você estamos neste mesmo caminho? Já estivemos tão perto de Jesus, já buscamos Jesus na Eucaristia, já fomos fiéis católicos de missa diária, já nos preocupamos com a confissão, já nos preocupamos em rezar o terço, mas as coisas vão esfriando, e eu vou seguindo Jesus de longe, até que chegue o dia que eu negue. Mais do que negar Jesus, Pedro negou a si mesmo, negou a sua origem. Uma das criadas lá dizia: você é da Galileia, é claro que você é um deles. E ele diz: não, eu nem conheço este homem de quem estás falando. Pedro nega a sua origem, nega que é um galileu, nega que é um seguidor de Cristo, como muitas vezes eu e você negamos. Negamos com nossa falta de testemunho nos locais onde nós trabalhamos, nos locais onde nós frequentamos. Negamos que somos de Cristo na nossa família. Vai chegar aí a prova desta próxima semana em que nós devemos fazer mais penitência. E o que eu e você vamos fazer? Continuar nas festas clandestinas? Continuar nos reunindo e abandonando Cristo? Seremos chamados muitas vezes e negaremos como Pedro negou. É certo que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se lembrou, caiu em si e começou a chorar. Não sejamos como Pedro, ferido como pastor, perdeu o sentido da sua vida porque começou a acompanhar Jesus de longe. Acompanhemos Jesus de perto. Nesta semana que se inicia hoje, acompanhemos Jesus de perto na sua paixão. Não sejamos também como Pilatos, outro grande personagem que não conhecia Jesus. Afinal de contas, ele pergunta: tu és o rei dos judeus? Não sabia quem era Jesus. E eu e você sabemos? Conhecemos Jesus ou já ouvimos falar dele? Conhecemos Jesus porque já tivemos uma experiência verdadeira e real com Ele,
Porque somos seus discípulos, porque o servimos ou porque nós já lemos em algum lugar o que fala dele? Conhecer Jesus não é ler uma biografia. Conhecer Jesus é experimentar a alegria de servir a Deus. E muitas vezes nós não temos. Pilatos ouviu mais a voz do mundo do que a voz de Deus. Quis satisfazer a multidão, como diz o Evangelho. Querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Enquanto eu e você quisermos satisfazer o mundo, aquilo que o mundo nos chama, nos pede, nos exige, não seremos dignos de nos aproximar de Jesus. Pensemos na nossa vida, pensemos qual tem sido o nosso testemunho. Se nós não temos dado mais satisfação ao mundo do que às coisas de Deus, se nós não temos mais ouvido o que o mundo exige de nós, ou exatamente o que a nossa fé nos pede, não sejamos como Pilatos. Mas aí sim, temos outros 3 personagens que poderiam nos ajudar muito, e que vale a pena pensar em cada um deles. Primeiro, a mulher que derrama, que quebra o vaso de perfume e derrama o perfume em Deus. Esse derramar-se significa não guardar nada para si. Se quebramos um vidro que contém um líquido dentro, certamente aquele vidro vai ser derramado e nós não vamos mais poder usá-lo. É o que esta mulher fez. Ela se quebra e se derrama para que Deus pudesse usá-la por inteiro. Não tenhamos reservas, queridos irmãos e irmãs, no serviço de Deus. Não sejamos mesquinhos. Não sejamos indiferentes, como somos muitas vezes. Não tenhamos reservas, não importa o que aconteça. Nós precisamos nos derramar como esta mulher se derramou diante de Jesus. Podemos também ser como Simão de Cirene, aquele homem que estava voltando do trabalho e de repente foi chamado pelos que estavam matando Jesus para carregar a cruz. Ele não esperava a cruz. Assim como muitas vezes eu e você não esperamos as cruzes que nos aparecem. Ele foi obrigado a carregar a cruz. Obrigado pelos soldados. Mas ali naquele momento, ele foi o único que ajudou Jesus ao longo do Calvário. Jesus sofreu tudo, apanhou, foi flagelado, cuspiram nele, tiraram-lhe as roupas, ele carregou a cruz, e a única coisa que Jesus nos pede, como pediu, como deixou que acontecesse, é que nós carreguemos a nossa cruz. É óbvio que a cruz que nos salva é a cruz de Cristo, mas nós precisamos assumir a nossa cruz. Por isso, tenhamos o mesmo testemunho. Jesus sofre sozinho o tempo todo, mas nos pede que carreguemos as nossas cruzes. E por último, José de Arimateia, aquele que quer ter o corpo de Cristo em suas mãos. Qual é o seu desejo pela Eucaristia? Muitos estão aí, não digo muitos, poucos estão aí sentidos por não poder participar presencialmente da Santa Missa, mas não são todos. Infelizmente não são todos que querem, como José de Arimateia, correr o risco para ter Jesus em tuas mãos. Ele enfrenta Pilatos e vai pedir a Pilatos o corpo de Cristo. Assim como nós não estamos fazendo. Infelizmente não estamos enfrentando Pilatos.
estamos muito mais lavando as nossas mãos e justificando que, afinal de contas, não sou eu que não quero, é a igreja que não me permite ir à Santa Missa. Olhemos para José de Arimateia e vejamos se de fato temos esta condição de cuidar, porque não é apenas ter o corpo de Cristo. Olha o que diz o Evangelho: ele vai e compra o linho, o tecido de linho, para preparar o corpo de Cristo. Ele desce Jesus da cruz, ele enrola Jesus neste lençol, ele coloca Jesus no túmulo e rola a pedra para esperar a ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de ser como José de Arimateia, que toca o corpo de Cristo. Não tenhamos medo, não tenhamos até mesmo o respeito humano, que muitas vezes nos impede, porque queremos agradar a todos, que desagradamos muitas vezes a Cristo. Tenhamos a certeza de que o que vale a pena é, de fato, nos preparar para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Este é o tempo que Jesus preparou para nós, iniciando com esta celebração da paixão de nosso Senhor, que nós possamos caminhar com passos firmes na presença de Jesus. Que seja esta uma semana digna, com todo respeito, vivida na fé e na esperança, vivendo cada passo com Cristo, para que sejamos dignos de viver também a sua ressurreição. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos ajude. Ela que é o pano de fundo de tudo isso, ela que esteve, mesmo escondida, ao lado de Cristo o tempo todo. Que Maria, a Virgem das Dores, nos ensine a caminhar sempre ao lado de Jesus, mesmo que seja para o Calvário.